Então, pessoal, boa noite. Iniciei aqui já a gravação da aula. Primeiramente, né, eu quero dar as boas-vindas aí aos que estão presentes. Então, tá aí o Giovanni, a Keren, o Matheus e o Rodrigo. Por enquanto, né, pode ser que ao decorrer da aula aí chegue mais alguém. Então, como eu estou assumindo, né, a tutoria agora, né, dessa última UC, que é técnica de controle, eu vou me apresentar para vocês, né, porque eu tô entrando aqui no núcleo de NIEAD por agora, então vou me apresentar aí para vocês, beleza? Então, me chamo Ângelo, a minha formação é em engenharia elétrica, né? Me formei em 2015, então a minha experiência mesmo é mais voltada para a área de sistema elétrico de potência, né? Então, há 1 ano e meio atrás, eu trabalhava mais na parte de habilitação dos eletricistas da Enel, aqui em Goiás. E aí, a minha prática, basicamente, foi voltada para essa área, certo? Também tenho uma especialização, né, em docência do ensino superior e também um mestrado na área de engenharia de produção e sistemas, né? E aí vocês devem se perguntar, né? Por que botaram um engenheiro eletricista para dar aula para o povo da automação, né? Não sei se vocês já têm uma noção básica, mas a engenharia elétrica, ela abarca vários ramos, né? Então, a parte de automação é um desses, né? Então, a gente tem lá as disciplinas específicas de automação, de CLP, enfim, né? Então, na graduação, eu fui, vamos dizer, habilitado para poder ministrar esse conteúdo com vocês, inclusive técnicas de controle, né? Só que na graduação a gente vê muito mais aprofundado, né? A parte teórica, a parte de cálculo, né? A gente não vai focar nisso aqui, né? A gente vai focar mais na prática mesmo, tranquilo? Então, essa é a minha apresentação inicial, né? Eu queria escutar de vocês também, né? Conhecer um pouquinho aí da turma. Eu sei que vocês já passaram, né, por esse processo de apresentações com os outros tutores, mas como eu estou assumindo a tutoria agora das últimas unidades, eu queria conhecer vocês um pouquinho também, para quem se sentir à vontade. Quem não precisa falar não, beleza? Então, fiquem à vontade aí, se vocês já trabalham na área, porque assim, é importante a gente ter esse feedback para a gente saber conduzir vocês, né? Porque às vezes alguém tem alguma experiência maior, e aí ela pode nos auxiliar com a experiência prática que ela tem no dia a dia, né? Enfim, porque vocês, como são uma turma, né? Vocês podem a experiência de um contribuir na experiência do outro, beleza? Então, vou desabilitar aqui meu áudio. Para quem quiser se apresentar, a opção aí de habilitar vídeo e áudio de vocês também já está disponível. Quem quiser, pode ficar à vontade. Se vocês quiserem se apresentar só por áudio também, só para mim ter uma noção e conhecer vocês um pouquinho. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo, já te fiz algumas perguntas aí, né? Sim. Eu aqui de Minas Gerais aqui, moro aqui na região metropolitana. Eu já trabalho aí na área da automação mesmo aí, trabalho numa empresa de mineração aqui. Nosso ramo aqui é calcinação, mas eu já atuo aqui na parte de automação e na parte de elétrica. Eu já trabalho nessa empresa já há 17 anos. Certo. Eu entrei lá como estagiário na parte de elétrica, já fui técnico, já fui supervisor e hoje eu estou nessa parte de automação. Bacana. Você é o monitor da turma aqui, então. Quem sou eu? Não, mas bom saber. Eu acho que a experiência sua, né, 17 anos aí na área, conta muito mais do que qualquer coisa, certo? Então, o objetivo é a gente se ajudar aqui, tranquilo? Mais alguém? Obrigado aí pelo feedback, Rodrigo. Fiquem à vontade. Só aqui para o pessoal. Keren, Giovanni, Matheus. Entrou outro Matheus. Tem 2 Matheus na turma. E o Samuel. Então, pessoal. O pessoal tá meio tímido aí, né? Então, eu vou dar continuidade aqui. A respeito do andamento, né, da turma de vocês, a gente está alinhando aqui os cronogramas, porque vocês têm os momentos presenciais, né? E aí eu queria saber de vocês em qual momento presencial vocês estão tendo, porque né, a gente tá avançado aqui já na parte EAD, mas o presencial a gente tá tentando alinhar
para tentar fazer algumas webs de revisão, né, do conteúdo, para vocês, quando chegarem aí na prática, não ficarem tão perdidos, porque as práticas, elas estão defasadas com relação às webs. Então, se vocês puderem me dar um feedback aí a respeito das práticas que vocês estão tendo, das que já estão marcadas, alguém sabe dar um retorno aí? Querem aí, levantou a mão? Vocês já tem momento presencial marcado, próximo, né? Eu queria saber isso de vocês. Boa noite, professor. Opa, boa noite, Matheus. A princípio, eu não sei se são ambas as turmas, mas a turma 22 e 21 começou recentemente. Certo. E estão Você fala com relação às práticas. Isso. Certo. E a matéria, a gente estava, acho que na terceira matéria prática, que seria o processamento de sinais, né? Ah, foi E você que o mandou próximo... mensagem lá no AVA, não foi? Que eu Foi. falei que eu iria verificar. Eu lembro de você. Aí porque tinha até comentado, né? A Uhum. princípio, na parte prática, a gente está bem no início, né? Sim. E estava marcado lá como a gente ia ter a parte prática dessa matéria que a gente tem agora, né? Certo. Aí, no caso, que eu saiba, ia demorar um pouquinho. Provavelmente essa matéria a gente vai ter a aula prática somente só o ano que vem, né? Ah, Então, a entendi. gente vai ter a quarta e última aula de processamento de sinais. Certo. E depois a gente tem outra matéria que eu tenho que verificar aqui, que a gente tem até um cronograma já passado para a gente, do início até o final também. Das práticas, só das práticas. Só das práticas. Não, beleza. Se vocês puderem disponibilizar isso depois, né? Tem até a opção aí de compartilhar, ou se você quiser me mandar lá no WhatsApp depois, né? E aí, para a gente poder ir alinhando isso, porque a ideia... Eu te mando. Não, beleza. Porque a ideia é que a gente faça algumas webs de revisão. Provavelmente vão acontecer na próxima semana. E aí, quem conseguir participar ao vivo para tirar as dúvidas, né, vai ter a possibilidade. Mas quem não, vai ficar a gravação também. A ideia é justamente para vocês não chegarem tão defasados aí na prática, né? Porque passou muito tempo e aí acaba que vocês ficam meio que prejudicados, né, quando chegam aí para poder fazer as práticas, certo? Certo. Então, deixa eu só anotar aqui. A última, então, prática que vocês vão ter é a quarta de PDS, né? Que é processamento digital de sinais. Correto. E a próxima, que começa dia 30/7, seria acionamento de dispositivo atuadores. Acionamento de Eu vou te mandar o cronograma. Não, beleza. Porque assim, como a gente é o núcleo, né, aqui o núcleo EAD, então a gente às vezes tem problema de comunicação assim com as unidades, né? Então falta às vezes alinhar esses cronogramas, então às vezes é bom ver diretamente com os alunos, que os alunos realmente sabem da realidade aí de vocês e do que foi combinado, né? Então, por isso que eu tô vendo já diretamente com vocês para poder ficar alinhado, beleza? Mas brigadão. Beleza. Nada. Mais alguém tem alguma consideração, né, a respeito do andamento do curso, né, a respeito de alguma dúvida com relação às atividades que foram passadas, a metodologia, as práticas que estão para acontecer ainda? Estou aqui para poder pegar o feedback aí de vocês. Quem chegou depois aí quiser se apresentar também, o Flamel chegou depois, né, o Cláudio, né? Porque como eu estou chegando hoje, eu estou meio que conhecendo a turma também, não que a gente não vai entrar no conteúdo, né? A gente vai fazer a introdução aqui do conteúdo, mas eu quero ter esse feedback de vocês para mim conseguir me organizar aqui e adequar a metodologia à realidade de vocês aí. Se alguém quiser se apresentar, vou deixar uns minutinhos aí. Só abrir o microfone e se apresentar aí, ou fazer as suas considerações. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Flamel. Isso. Sou Flamel. Já estou aí um tempo junto com a turma aí já, conheço alguns. Finalzinho aí de reta final do curso, né? A gente está ansioso aí pela nova matéria. E
revisão aí vai ser muito bacana, assim, como você disse. Acho que vai agregar bastante para a gente. Beleza. A ideia é justamente essa, né? Que a gente ainda está alinhando, sabe? Essas revisões aí com vocês, porque a gente está pendente dessas informações de alinhamento de cronograma, enfim. Mas vocês já me passando direto, aí a gente organiza aqui para poder dar uma revisada, beleza? Mas a ideia é que vocês não saiam prejudicados, tranquilo? Deixa eu verificar aqui se tem mais alguém. Já recebi aqui o cronograma de vocês, né? Então tá aqui, próximo momento presencial de vocês aí vai ser dia 16/7, que é de processamento digital de sinais. E depois dia 30. Não, beleza, isso aqui ajudou demais. E aí, valeu, Matheus. É o Matheus que me mandou. Aí eu vou... ele mandou no grupo lá também, para quem tá meio perdido também, né? Lá tá todas as datas dos momentos presenciais. Então, pessoal, como eu tô assumindo agora, então a gente vai alinhar, né, essas práticas que vocês estão tendo, que vocês já tiveram, com, né, o que já foi abordado em teoria, beleza? Então, esse alinhamento a gente vai tentar agilizar aí para vocês saírem e com o máximo de aproveitamento possível, né? A gente sabe que a metodologia AD, ela é um desafio, né? Então nem todo mundo se adapta com a utilização de simuladores, né? Enfim, com o método em si. Mas a ideia é que vocês aproveitem o máximo, tranquilo? Mais alguém que chegou depois aí, se quiser se apresentar, se não eu já vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai começar. Posso começar aqui já? Vou compartilhar aqui minha tela então. Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês estão conseguindo ver aí a parte do AVA de vocês? Tá tudo certo? Posso continuar? Acredito que estão vendo, né? Então, pessoal, aqui, ó, conteúdo do curso, né? Então, isso aí já está disponível para vocês desde o dia 4/7, desde segunda-feira, né? Então, aqui, por exemplo, ó, já está o livro-texto de vocês, que é Técnicas de Controle, né? Então, se vocês clicarem aqui, ó, não está disponível aí o link, né? Deixa eu ver. Na verdade, nem tinha verificado isso aqui certinho. Mas o livro-texto está aqui também. Deixa eu só pegar aqui com vocês. Eu tenho um livro-texto aqui, ó. Então, esse é o livro-texto aí de vocês, Técnicas de Controle, né? Eu vou verificar lá na plataforma o porquê que o link não tá disponível, certo? Mas o conteúdo em si tá aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Então, ó, as UCs que vocês já viram foram essas aqui, ó. Fundamentos da eletrotécnica, mecânica, isso que é AD, né? Então, estudo à distância. Então, atualmente, vocês estão tendo o quê? As práticas de processamento digital de sinais. Então, ainda faltam práticas de instrumentação, implementação de dispositivos, gestão, sistemas lógicos, manutenção e, por fim, técnicas de controle, que é a web que a gente está tendo agora, né? Então, nessa web, a gente vai tentar fazer, né, o que está previsto aqui, né, na parte de situação de aprendizagem. Inclusive, a gente vai focar nessa parte aqui, na verdade, mas o objetivo é alinhar, né, essas práticas com as teorias, tranquilo? Então, se vocês virem aqui, ó, e acessar técnicas de controle, vocês virem aqui e entrar, não vai ter muita coisa, né, vai mostrar aqui para vocês, né, das boas-vindas aí ao curso, o objetivo da unidade curricular, né, que é propiciar a você a complementação e o fortalecimento das capacidades técnicas, sociais, enfim, essa introdução que é padrão aí, tranquilo? E aqui é como se tivesse o cérebro da unidade curricular, que é basicamente o que? A situação de aprendizagem, certo? Que a gente chama de SAP, certo? Essa SAP de técnicas de controle, ela é dividida em 3 partes, certo? Então, cada etapa vai acontecer de uma forma diferente, certo? Então, para realizar as etapas, você terá a fase de fundamentação geral,
que revisará o conteúdo que será aplicado. Então, a ideia dessa web, né, a de hoje e a da próxima semana, é justamente fazer uma revisão do conteúdo e a gente resolver, né, os exercícios propostos aí na situação de aprendizagem. Tranquilo? Então, aqui tem a descrição do conteúdo, né, até uma fotinha aí do simulador, né, que vocês usaram nas outras UCs, mas não fica preocupado que a gente não vai mexer com isso agora, né, eu vi que vocês tiveram problemas aí com a realização da implementação desse simulador, mas não preocupa que nós não vamos mexer com ele nessa unidade curricular, tranquilo? Então, ó, agora você trabalhará na implementação dos programas de automação, do processo de cozimento, enfim, tem toda uma descrição do contexto, da situação problema, né? E as etapas? Então, como eu comentei com vocês, né, essa UC, ela é bem curtinha, né? Então, ela se desenvolve nessas 3 etapas aqui, ó. Primeiro, desenvolvimento e desenvolver o acionamento de controle do motor de passo na esteira do invase. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui nessas webs é só essa primeira etapa aqui, ó. Essas outras 2 etapas, vocês vão realizar de maneira presencial, certo? Só onde que eu acho essas informações? Vou mostrar para vocês agora. Então, é importante que vocês acessem o AVA para vocês irem se orientando e se guiando aí, tranquilo? E aqui, ó, tem algumas orientações gerais, né? Então, tá aqui iniciando os estudos, né? Só complementando aí o que já foi falado anteriormente, tranquilo? E a ordem de serviço, né? Que o pessoal já comentou aí, que é basicamente o documento que vai orientar o desenvolvimento dessa situação de aprendizagem, tranquilo? Então, pessoal, a respeito do conteúdo, né? Vou voltar aqui. O conteúdo do curso, então, basicamente, está aqui, ó, no livro digital, né? Então, voltar aqui, ó, só para vocês verem. O livro digital já está disponível aí para vocês. Achei que não estava, só que eu tinha clicado no lugar errado. Então, aqui no livro digital, que já está disponível aí para vocês desde segunda-feira, vai ter, né, toda a fundamentação teórica para o desenvolvimento da SAP, né? Então, hoje eu vou fazer um resumão aí com vocês, né, a respeito dos principais aspectos relacionados a sistemas de controle. Mas, basicamente, para vocês desenvolverem em si e realizarem a ordem de serviço, as informações vão estar lá no último capítulo, né? Então, já estou dando o caminho das pedras aí para vocês, ó. Vou mostrar ali para vocês agora. Vou falar de malha de controle. Aqui, ó. Esse capítulo, que é o capítulo 8, é um dos fundamentais para vocês conseguirem desenvolver a ideia da situação de aprendizagem. Por quê? Vamos lá ver do que se trata a situação de aprendizagem, né? O que vocês precisam fazer. Então, tá bem aqui, ó. Situação de aprendizagem. Aqui vocês podem perceber, ó, que os encontros presenciais dessa UC estão errados, né? Dia 16, então, agora, vocês vão ter a prática de processamento digital de sinais e não técnicas de controle, né? Então, tá tendo esse probleminha aí com o alinhamento dos cronogramas. Mas a ideia é que a gente faça esse alinhamento, beleza? Provavelmente esses encontros presenciais, como seja dessa unidade curricular, vocês vão ter só no próximo ano, né? Porque ainda tem muito encontro presencial para ter, né? Pelo cronograma aí que me enviaram, né? Acho que vou até abrir aqui com vocês. Então, tá aqui, ó. Então, cronograma aí de momentos presenciais da turma 022, aí a gente precisa só verificar se a 22 tá no mesmo cronograma que a turma 21, né? Porque são 2 turmas que estão alinhadas, pelo menos aqui na web, essas 2 turmas estão alinhadas. Mas aí na prática precisa verificar isso também. Se alguém aí da turma 021 tiver acesso a esse cronograma da turma, né? Aí vocês puderem me disponibilizar aí também, para a gente ir organizando, certo? Então, até o momento, alguém aí tem? Professor, tem sim, depois eu te mando no grupo lá, pode deixar. Da turma 21? Da turma 22, da 21 não. Ah, tá. Na da turma 22 eu já tenho disponível aqui. Eu precisava da turma 21, mas obrigado aí. Eu precisava da turma 21, mas provavelmente vocês devem estar alinhados, porque a turma começou junta, mas isso aqui já me ajuda bastante. Então, ó, vamos só situar vocês com relação às práticas.
Vocês já tiveram práticas, então, de fundamentos da mecânica, fundamentos da eletrotécnica, e estão tendo as práticas de processamento digital de sinais, né? Então, está previsto aí, ó, o último encontro acontecer, deixa eu ver aqui, dia 16 vai dar, sem ser nesse sábado, no próximo, né? Então, técnicas de controle, vamos lá. Está previsto para acontecer em 2023. Então, ó, em abril e maio do ano que vem, certo? Mas até lá, é necessário que a gente faça o quê? Organize esses momentos de revisão para vocês terem as práticas. Então, aqui, por exemplo, ó, as práticas de acionamento de dispositivos atuadores, que vocês vão começar a ter dia 30. Então, a ideia é que antes do dia 30, a gente organize uma web, né, e vocês possam participar para a gente revisar o conteúdo, para preparar vocês para o momento presencial, certo? Então, essa é a ideia, né? Organizar esses cronogramas aí para a gente auxiliar vocês ao máximo para vocês conseguirem aproveitar o momento presencial. Porque para o curso técnico, né, o momento presencial ele é muito importante. Porque é realmente o local que vocês colocam a mão na massa, né, que vocês fazem as práticas, enfim. Então, a web dá o fundamento teórico, mas a prática mesmo é o que vocês vão aprender a trabalhar, certo? Então, estou aqui com o cronograma em mãos. Então, a técnica de controle é a penúltima, o C, né? É do núcleo específico 1. As webs estão previstas para acontecer dia 29/4 e 13/5. Então, até lá, a gente vai fazer o quê? Ir organizando essas revisões com vocês. Tranquilo? Ah, professor, então quer dizer que não precisa fazer nada do que está lá na plataforma? Não, não é bem assim, né? Tem as atividades propostas, então é necessário, a gente tem um período aqui, né, de fechamento também, então é necessário que vocês façam esse alinhamento aí do que já foi enviado, do que não foi enviado, porque para a teoria casar junto com a prática, a gente vai organizar essas webs extras aí, tranquilo? Então, vou voltar aqui para o conteúdo. Então, que estava mostrando para vocês, ó, o livro-texto, né? Então, que está o livro-texto, já estou dando o caminho das pedras aí, ó. Para a situação de aprendizagem, a gente vai precisar basicamente das informações relativas, aqui, ó, a partir da página 108. Deixa eu ver, motor de corrente contínua, motores de passo. Então, esse aqui, ó, é o cerne, vamos dizer assim, da situação de aprendizagem, né, que a gente precisa desenvolver aqui na web, nas webs, tranquilo? Então, aqui vai mostrar o passo a passo, enfim. Mas até chegar aqui, a gente precisa contextualizar o assunto, né? Não é só chegar aqui, ler e fazer a SAP, a gente precisa contextualizar até chegar nesse momento aqui, tranquilo? Vou fechar aqui com vocês. Eu tô com o livro aqui também aberto. Então, a ideia é que hoje a gente faça, né, uma introdução, né, a respeito das técnicas de controle, o que é sistema de controle, e para depois, posteriormente, a gente desenvolver realmente a prática. Professor, o que a gente precisa fazer, né? Antes de começar aqui, é importante saber onde a gente precisa chegar para a gente saber se nortear, né? Então, vamos lá. Gente, eu falo demais. Se vocês quiserem me interromper aí, vocês podem ficar à vontade, viu? Vi que mó galera chegou aí. Mó galera chegou aí depois. Leonardo, você já é da área elétrica, Leonardo? Sim, professor, já estou na área elétrica já, graças a Deus, estou nesse mercado aí. E vamos que vamos, né? Conhecimento nunca é demais. Né? Tá certo. Não é Tem verdade? Quanto tempo já que você atua nessa área? Ô, professor, já vai fazer 2 anos já, graças a Deus. Hoje, atualmente, trabalho com projeto elétrico. Entendi. NBR 5410, NR10, isso aí já está no sangue. Exatamente. Na plataforma BIM, como Revit, né? Então, graças a Deus, tá tudo caminhando bem, graças a Deus. Bom demais. Então, pessoal, minha metodologia, né? Assim, eu não sei como que foi o acompanhamento aí com os outros tutores, mas ela é bem aberta, sabe? Eu não me importo que vocês, né, me façam as intervenções aí durante a aula, desde que não quebrem o raciocínio, certo? Então, se alguém, né, tiver alguma informação aí para complementar, né, como vocês já têm também experiência na área, eu até peço que vocês façam, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, então estou aqui à disposição de vocês para aprender também, né? Então, sou formado em engenharia, certo?
Então, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Tenho pouca experiência na área de automação, né? Minha experiência é mais teórica. Então, eu trabalhei durante 9 anos no laboratório de engenharia elétrica da PUC, Goiás, aqui em Goiânia. Então, o que me deu embasamento na área de automação, basicamente, foram as práticas ali dentro da faculdade mesmo, né? Só que a gente sabe que a realidade da escola, ela é, né, principalmente de uma faculdade, ela é bem diferente da realidade da indústria, né? É outro nível. Então, vocês que estão no campo, que estão na lida aí, a experiência de vocês conta demais, principalmente com relação a processos, né? Então, provavelmente vocês trabalham em indústria, trabalham em, sei lá, em atendimento ao público, né? Nas mais diversas áreas. Então, essa experiência de vocês conta demais. Tranquilo? Então, quem chegou depois aí, Givoni, Cláudio, Ana Oliveira, já me apresentei, né? Mas caso vocês queiram se apresentar aí, porque, assim, como é a primeira web que eu tô tendo com vocês, a ideia é que eu conheça um pouquinho de vocês também, né? Então, Leonardo já se apresentou aí. Se alguém quiser falar um pouquinho também, pode ficar à vontade. Professor, mas você já sabia, já que eu já era engenheiro eletricista, ou chegou comentário para você aí? Não, eu vi seu nome aqui, ó. Leonardo MN Elétrica, não é não? Ah, entendi, é isso mesmo. Tá certo. Por Bacana. quê? Você acha que alguém comentou sobre você? Não, é porque tá aí realmente, não, beleza, não, tranquilo. Ei, Não, que eu comentei com alguns professores aí, eu comentei, então, mas tá tranquilo, sem problema. Entendi. Não, beleza. Então, pessoal, vou dar continuidade aqui no conteúdo, beleza? Na apresentação, nessa aula introdutória, certo? Então, nós temos 2 webs agendadas, né? Que é agora dia 7, né? Todas as quintas, na verdade, né? E dia 14, certo? Dia 21, dia 28, eu estarei de férias, só que quem vai estar aí vai ser o Teófilo, né? Então, a gente está organizando ainda se essas webs vão ficar gravadas, se elas vão acontecer de forma síncrona, mas eu vou dando feedback aqui para vocês, tranquilo? Porque o cronograma de webs, ele ainda está sendo atualizado também, certo? Então, mais dia 7 aqui, dia 14, eu vou estar aí com vocês, tranquilo? Para poder auxiliar vocês na resolução da situação de aprendizagem, beleza? Então, a aula do dia 14, por exemplo, ela vai ser gravada. Então, assim, e vai ser disponibilizado aqui para vocês no horário da aula. Então, assim, professor, eu vou aqui para assistir a aula gravada, né? Então, assim, o conteúdo ele vai ser abordado. E o grupo lá do WhatsApp é justamente para vocês tirarem dúvidas, certo? Dúvidas com relação ao conteúdo. Então, vou estar lá à disposição de vocês para a gente solucionar as dúvidas que todos aí tiverem. Tranquilo? Então, espero aí que a gente tenha um bom andamento do curso, né? E desejo as boas-vindas aí a vocês, né? Nessa reta final, né? Que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, certo? Principalmente aqui na web. Vai sim, pessoal, vai sim. Vamos caminhar na reta final e Deus vai prosperar aí nessa reta aí, que todo mundo vai conseguir o objetivo final, se Deus quiser. Com certeza. Deixa eu só interromper aqui minha câmera para ficar melhor aí de vocês verem. Então, pessoal, quando a gente fala de sistemas de controle, né, tem esses quatro definições aqui que estão vinculadas, certo? Que é de sistema, controle, controlador e sistema de controle. Parece ser a mesma coisa, né? Mas não é. Então, sistema é o quê? Uma disposição ou conjunto, coleção de partes conectadas. Então, o que é um sistema, né? Basicamente é um processo. Um processo industrial é um sistema, né? Então, à medida que a gente vai aprofundando aí nas etapas, a gente vai vendo que, por exemplo, um sistema ele pode ser o quê? Controlado. Então, o controle ele faz o quê? Estuda como agir em dado sistema. Então, no processo industrial, a gente tem um sistema de controle envolvido, né? Que é o quê? O conjunto formado pelo sistema a ser controlado e o controlador, né? Então, essas aqui são mais definições formais, né? Controlador, o que é controlador? É o dispositivo para obtenção do controle. Então, a gente tem diferentes modelos aí de controladores, né? Então, a gente vai passar uma ideia geral aí para vocês a respeito desses controladores, tranquilo? Inclusive, aqui, até no livro texto aí de vocês, tem esses modelos, tranquilo? Então, bora passando para frente.
Eu não vou ficar lendo, né, isso aqui com vocês, vou comentar só sobre, basicamente, comentar os esquemas aqui, que eu gosto muito de trabalhar com as imagens, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo de sistema de controle, né? Como assim, professor? Então, o sistema de controle, ele sempre vai ter o quê? Uma entrada e uma saída. No caso, vai ter um estímulo, uma resposta desejada. Então, por exemplo, estou aquecendo a água, né? Então, eu quero que a água chegue em uma determinada temperatura, né? Sei lá, 100 graus. E aí, a saída, a resposta, vai ser o quê? Vai ser a temperatura que eu quero da água, né? Então, por exemplo, como que eu vou fazer o monitoramento da saída? Através de um termômetro, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente tem um sistema que a gente chama de malha aberta, certo? Por quê? Porque a gente não tem um elemento sensor aqui, por exemplo, para poder dar essa resposta para a gente, né? Para poder retroalimentar, certo? Então, mais para frente, a gente vai desenvolver essa ideia. Mas, basicamente, o sistema de controle é isso. Tem uma entrada, tem um estímulo inicial, tem uma resposta desejada, e tem uma saída, que tem uma resposta real, certo? No nosso caso aqui, ó, já vamos comentar do que a gente precisa fazer, né? Que é esse aqui é o interessante, ó. Então, tá aqui, ó. Situação de aprendizagem que vocês precisam desenvolver. Então, ó, como eu comentei, a situação de aprendizagem aí, ela precisa ser desenvolvida em 3 etapas. O que a gente vai fazer aqui na parte EAD, na parte à distância? Então, basicamente, é só essa primeira etapa aqui, ó. Desenvolver o acionamento de controle do motor de passo da esteira do invase, né? Então, basicamente a gente dá continuidade nas outras UCs que vocês estavam vendo aí. Mas aqui, ó, na parte EAD, a gente só vai fazer essa primeira etapa, tranquilo? Então, não tem simulador, né? A gente não vai mexer com aqueles simuladores lá que já passaram. Então, a gente vai ver como que a gente precisa desenvolver esse acionamento, tranquilo? E as outras etapas, professor? Tá aqui, ó, controlar o acionamento do inversor da esteira transportadora. Isso aqui vai ser de forma o quê? Presencial. Lá no ano que vem que vocês vão ver essa parte aqui, certo? E essa terceira etapa, que é a substituição do motor de passo, que é o que vocês fizeram, né? Desenvolveram a teoria aí para poder fazer o acionamento, substituir esse motor da esteira do invaso por um servo motor, certo? Então, até chegar lá no momento presencial, né, de vocês, a ideia é que a gente faça o quê? Essas revisões para vocês conseguirem fazer, né, e cumprir essas etapas aí no presencial também, beleza? Então, na etapa 1 aí, ó, para desenvolver, né, o sistema de controle do motor de passo, né, que é o que a gente precisa fazer aqui no EAD. O que a gente precisa, né? Então, tá aqui, ó, tá sugerindo o estudo desses itens, né? Então, ó, item 2 do livro texto, que é o que a gente, né, começou a ver aqui, né? Então tá aqui, a gente está vendo já as ideias desenvolvidas com relação ao controle. O que é sistema de controle, né? O livro, no item 3 do livro, sobre diagrama de bloco, função de transferência, né? Hoje não vai dar tempo de ver isso aqui tudo, né? Hoje é mais uma parte de introdução. E, por fim, a parte de motores elétricos, que está lá no capítulo 8. Então, o foco nosso aqui vai ser o quê? Desenvolver as ideias aqui, ó, do capítulo 2, 3, 4 e 8, certo? Então, dentro desse contexto aí, deixa eu só desativar aqui, já está desativado. Então, dentro desse contexto, vocês têm o que? A ordem de serviço, está até aqui aberta com vocês, ó. Então, ó, a situação de aprendizagem, que é o que vocês precisam fazer aqui no EAD, basicamente é implementação dos controles da esteira transportadora e de invase da linha de Yorguts Lackguard, da empresa não, esse nome difícil aí. Enfim, isso aqui é só para citar um exemplo, né? A duração vai ser 24 horas, né? E aqui é só para simbolizar, né? Só um exemplo mesmo. Então aqui vai falar de todo o contexto, né, de toda a situação, problema, e aqui tem um resumo do que a gente precisa, ó, desenvolver o acionamento de controle do motor de passo. Então, se a gente for ver o sistema de controle aqui, ó, a nossa saída, a nossa resposta real é o quê? O acionamento de um motor de passo, né? Só que a gente precisa ver o que é um motor de passo, como que é o circuito de acionamento, né, desse motor de passo, enfim, a gente vai chegar lá.
E essas outras duas etapas aqui, que a ideia é que vocês desenvolvam ela de forma presencial, beleza? Então aqui vai ter, né, um resumo aí do que a gente precisa estudar, do que vocês precisam estudar. Então aqui na OS, ó, tá aqui já sugerindo os capítulos para vocês lerem. Então não é deixar para a última hora, falar, professor, para que eu vou estudar isso agora se vou ter prática disso só ano que vem, né? Então todo conhecimento, né, como nosso colega Leonardo falou, é bem-vindo, né? Então nada vai ser desperdiçado. Em algum momento aí vocês vão utilizar esse conhecimento que vocês vão obter aqui, certo? E aqui, ó, tá mais descrito ainda, né? A etapa de desenvolvimento de controle e acionamento, beleza? Aqui na ordem de serviço, deixa eu só verificar aqui. Aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. O objetivo é desenvolver um driver de acionamento do motor de passo da esteira do invase, elaborando o circuito eletrônico com seus respectivos componentes e imagens, certo? Ah, professor, quer dizer que eu vou ter que montar o circuito, né, na prática e tal? Assim, para quem já tem desenvoltura nessa área, né, quem já conhece a eletrônica, desenvolvimento de circuito eletrônico, e conseguir fazer isso na prática, vai ser de grande valia, porque vai ser conhecimento adquirido, certo? Mas a ideia é que a gente desenvolva isso aqui na plataforma, certo? Mas não vamos utilizar simulador, não vamos utilizar ferramentas que vão dificultar nosso processo aí, tranquilo? Então aqui, ó, quais são as características que deve ter esse drive, né, de acionamento? Então ele tem que ter a capacidade de acionar o motor de passo, né, a gente ainda vai ver o que é motor de passo, em operação no modo full e half step, né, half step é de meio passo, né, a gente vai chegar nessas definições aí também. Controle de direção CW-CCW, acionar apenas motores de 12 volts, corrente máxima de 3 amperes, então essas aqui são as especificações técnicas, né. Tem algumas características importantes aí também, ó. Os circuitos de acionamento devem ter interfaces para um controlador, no caso um PC ou microcontrolador, através de um circuito buffer. Professor, não sei nem o que é isso, né? A gente vai ver também, tem aqui o código dele, né? Cuja finalidade é o quê? Proteger a placa de eventuais erros Professor, de conexão. Pode falar. tive uma dúvida aqui. Com relação a essa atividade aí, a CEP1, em que etapa, qual que é o caminho que ela está para fazer essa atividade, professor? Por gentileza. Vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Vou voltar lá no começo. Então, beleza, obrigado. Então, quando vocês abrirem aí, a UC, ela já estava, né, o conteúdo está disponível para vocês aí desde o dia 4. Deixa eu só verificar aqui. Vou desabilitar minha câmera, fica melhor de vocês verem. Então, quando vocês vêm aqui no primeiro passos, não vai ter nada aqui para vocês. Vai ter o quê? O guia do aluno, que é como acessar a plataforma, né? Enfim. E o plano de estudo. No plano de estudo, vai ter aqui, ó, umas recomendações do que ler em cada dia, certo? Isso aqui é importante, às vezes, vocês seguirem, porque ajuda no desenvolvimento da situação de aprendizagem, certo? Mas vamos lá chegar na onde a gente precisa, né, para poder estudar. Quando vocês clicam aqui em comunicação, tem alguns fóruns de discussão aqui, né? Então tem, por exemplo, o fórum sobre diagramas de bloco, o fórum sobre processo contínuo, processo Batlade, o fórum sobre controle de servo-acionamento. Esses fóruns são avaliativos também, certo? São notas complementares, vocês podem entrar. Mas e a situação de aprendizagem? Já está aqui, né? Mas vamos passando aba por aba para vocês irem conhecendo aí. Conteúdo, onde que eu acho a apostila? Tá aqui, ó, conteúdo do curso. Essa apostila aqui, ó, que a gente está estudando, ela tá aqui, ó, na parte de conteúdo. Então tá aqui, ó, clique para acesso ao livro digital. Beleza? Você clica aqui e vai acessar o livro-texto que vai auxiliar aí no desenvolvimento da situação de aprendizagem. Técnicas de controle aqui, ó, não vai ter muita coisa não. Aqui só vai explicar a situação de aprendizagem em si, certo? Então aqui não tem muito conteúdo não. Vou voltar aqui. Biblioteca. As nossas webs vão ficar disponibilizadas aqui, ó, a gravação das webs, certo? E aqui já tem alguns dados, ó. Por exemplo, o datasheet desse controlador do motor de passo já está aqui disponível. O outro datasheet do circuito de potência também já está aqui. Esses dois aqui, ó, são da parte AD, né? Que é do desenvolvimento do circuito de acionamento do motor de passo. Esses outros materiais aqui, ó, são da parte presencial,
Porque vocês vão acionar um inversor de frequência aí na prática, né? Vocês vão fazer a conexão com o software, certo? Fazer a conexão com o servo, certo? Então, para nossa prática aqui no EAD, na biblioteca, por enquanto, ela está vazia, né? Porque essa é a nossa primeira web, mas vai ser disponibilizado mais materiais aqui para vocês, certo? Outros datasheets, enfim, tranquilo? Então, vamos chegar agora, o que a gente precisa fazer, né? Tá aqui, ó, situação de aprendizagem, certo? Então, aqui está a descrição, né, da situação de aprendizagem, certo? Então, aqui, ó, tem o envio da atividade dos momentos presenciais. Por enquanto, não precisa preocupar com isso. Por quê? Porque isso aqui vocês vão realizar só no próximo ano. A gente precisa se atentar com os itens a partir daqui. Situação de aprendizagem, SAP, daqui para baixo. A gente precisa preocupar. Oi, pode falar. Ana. O dia que eu dei isso, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Joia. Professor, no dia que eu acessei, a data, tipo, estava errada. Fala. 2021. Eu até era isso mesmo. Sim, eles atualizaram recentemente. As datas estavam com 2021 ainda, né? Então, e ainda continua errado. Se vocês forem perceber aqui, ó, os momentos presenciais aqui também, ó, não são esses, né? Pelo cronograma que vocês me disponibilizaram aí, os cronogramas de técnicas de controle vai acontecer dia 29/4 de 2023 e 13 de 5 de 2023. Então, realmente teve esse probleminha aí com o alinhamento dos cronogramas, certo? Mas pode ficar tranquilo que a gente tá ajustando isso. A entrega das atividades também não estava lá, não. Ah, sim. Não, com relação a essas entregas de atividades, a gente vai alinhando isso tudinho, certo? Pode ficar tranquilo que vocês não vão ficar prejudicados, não. O que eu só recomendo para vocês, não deixe para fazer as coisas de última hora, porque, assim, se vocês deixam para a última hora, o que acontece? Acaba que atropela as coisas, tem trabalho, tem família, acaba que vocês às vezes não conseguem concluir, né? Então, a ideia é que a gente vai desenvolvendo aqui junto para que todo mundo saia bem aí nessa unidade, beleza? É, porque eles colocam tipo planilha lá com a data, fórum tal, entregar até tal data. Sim. Sim. Essa parte eu não vi lá na biblioteca, fica, não é? Geralmente fica aqui, ó. Geralmente fica aqui, no cabeçalho. Só que como tem necessidade de alinhar esses momentos presenciais com as webs, a gente precisa reorganizar esse cronograma, entendeu? Então, por isso que não está aqui definido cada horário de web, né? Cada momento presencial, inclusive esse aqui também está errado, né? Então, a gente está ajustando esse cronograma aí certinho, certo? Eu só estou aguardando o pessoal me dar um feedback aqui sobre essas aulas de revisão, né? Como eu comentei, a gente vai tentar, à medida que vocês forem tendo aí os momentos presenciais, a gente vai tentando ir dando uma revisão do conteúdo para vocês conseguirem desenvolver as práticas. Tem a data de entregar os fóruns, por exemplo, de responder os fóruns, de enviar essa situação de aprendizagem aí, só que a gente não perder, entendeu? Enviar sim. Não, com relação às datas, pode ficar tranquilo que a gente vai ajustar tudo certinho, né? Até a próxima semana aí vai estar tudo certinho já. Perfeito, então, obrigada. Beleza? Por nada, estamos à disposição. Então, vamos chegar no caminho lá, né? Porque que a gente precisa fazer. Então, tá aqui, né? O primeiro passo tinha parado aqui na biblioteca, situação de aprendizagem. Então, o que a gente precisa fazer? Tá tudo escrito aqui para baixo. Só no EAD, é essa a primeira etapa. Desenvolver acionamento de controle de motor de passo da esteira do invase. É isso que a gente precisa fazer. Como que a gente vai fazer isso? Então, tá aqui a sugestão de leitura e aqui tem os documentos, né? Então, o primeiro documento aí é a ordem de serviço, que é esse que está aberto aqui com vocês. Está disponível aí para vocês já, certo? Aqui, ó, sugestão de leitura. Fazer a leitura das técnicas de controle, páginas 108, 109, 110, 111, 12 e 13. Senhor, então é só ler isso aqui e fazer o que tem que fazer, né? Basicamente, na prática é isso. Né? Na prática, o que a gente tem que fazer é só ler essas páginas e fazer aqui. Não necessariamente, né? A gente precisa entender o contexto, né? Então, se você chega lá e já tenta desenvolver o negócio do zero, você provavelmente vai sapatear e não vai conseguir, né? Então, a gente precisa partir do princípio, né? Vamos dizer assim, certo? Então, vamos lá.
Tem outros documentos aqui, ó, plano de trabalho. O que eu aconselho vocês fazerem? Já fazer o preenchimento desse plano de trabalho, certo? O documento está aqui à disposição, ó, que é o, né, depois da ordem de serviço já tem o plano de trabalho. Então aqui você já define as etapas, o que você vai ter, quanto tempo você vai dedicar para fazer cada uma das etapas, né, desse desenvolvimento do driver. Então, quais são os pontos críticos, né, o que você vai precisar desenvolver, o que você vai precisar estudar, certo? Então, sugestão aí para a próxima semana, já tentem desenvolver esse plano de trabalho aí para vocês se ajudarem também, tranquilo? Vamos voltar aqui então no conteúdo. Aqui, ó, tem um outro arquivo, ó, tem um modelinho aqui é a folha resposta de vocês que vocês precisam entregar e enviar aqui, ó, envio da OS 01. Então tem esse arquivo aqui, ó, que eu baixei aqui com vocês, que é esse arquivo aqui. Então, basicamente, o que você precisa colocar aqui na plataforma, né? O que você precisa fazer o upload aqui na plataforma, né? Enviar aqui. Basicamente, é esse arquivo, só que é esse arquivo o quê? Preenchido, né? Então, aqui, por exemplo, vai detalhar os componentes eletrônicos utilizados para quê? Para fazer o acionamento do motor de passo, né? Então, aqui a gente tem um circuito integrado, que é o L297, a gente precisa estudar, né, para que serve esse componente, o L298, 7805, né, 7407, né, esses CIs, que vão ser o cérebro aí do controlador. Aqui já tem os elementos mais comuns que vocês conhecem, né, os potenciômetros, resistores, diodo emissor de luz, diodo rápido, capacitor, motor de passo, né. Então, o objetivo é utilizar esses componentes aqui para poder ligar o motor de passo, certo? Aqui, dando continuidade, ó, tem um exemplo do circuito eletrônico, né? Então, aqui, basicamente, o circuito que vocês precisam desenvolver está aqui já, né? Onde é que está essa informação? Está aqui no livro texto, né? Se vocês forem olhar lá mais para frente, quando fala de motor elétrico, já está esse circuito aqui para vocês. Ah, professor, o que eu preciso desenvolver, então? Na verdade, você precisa entender essa lógica aqui. Deixa eu só colocar o Professor, o livro texto está onde que você falou aí? Livro texto? Vou mostrar aqui para vocês. Tá bem aqui, ó. Conteúdo do curso. Aí você tem aqui, ó. Peraí, professor, peraí. Ah, tá, peraí. Conteúdo do curso, beleza. Clique para acesso ao livro digital. Então tá beleza. Aqui o conteúdo. Beleza? Obrigado. Por nada. Então aqui basicamente, ó, na situação de aprendizagem, vocês vão precisar entregar essa folha, né? Com esses dados preenchidos aqui, o que significa cada coisa, né? Aqui tem um exemplo do que vocês vão precisar desenvolver, mas a resposta em si de vocês vai estar aqui, ó. É aqui que vocês vão precisar, vamos dizer assim, colocar o resultado final, né, do desenvolvimento de vocês. Então aqui, por exemplo, ó, nesse desenho aqui, o software utilizado, né, aqui não especificou o software, mas pode ser o quê? Proteus, Eagles, Paint, AutoCAD, o que vocês acharem mais conveniente, beleza? A ideia é só que vocês façam o quê? Só não, é muita coisa na verdade, né? Entender a lógica disso aqui tudo. Por quê? Deixa eu só abrir a imagem aqui. Vocês estão conseguindo ver aí o circuito? O circuito de acionamento? Sim, professor. Ah, beleza. Sim. Então, o que vocês precisam desenvolver aqui na web? É basicamente a ideia desse circuito, né? Então, praticamente, você vai ter que fazer o quê? Redesenhar esse circuito aqui, né? No software que você achar mais conveniente. Pode ser o Paint, pode ser, sei lá, o Proteus. No Proteus é interessante porque você consegue fazer o quê? Fazer a simulação, mas não é obrigatório, certo? Mas é interessante vocês desenvolverem, quem sabe, até na prática mesmo, né? Sei lá, entrar em contato com a unidade aí, dependendo, vocês fazerem uma aula extra aí para poder fazer o acionamento do driver, né? Então, dependendo, vocês às vezes pode até solicitar o material da instituição aí para vocês desenvolverem ele na prática, né? Então, aqui basicamente já está a resposta da SAP. Ah, professor, o que eu preciso fazer então? É justamente desenvolver isso aqui, né? É descrever, por exemplo, o que o L297 faz, o que o L298 faz, qual que é a lógica aqui do circuito, certo? Como que o motor de passo vai funcionar, né?
para que serve, por exemplo, esses diodos rápidos, né? Então, é justamente quebrar a cabeça em cima disso aqui, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, já vou meio que dar o caminho das pedras aí para vocês, ó. Então, copiei esse arquivo aqui, ó, no Paint. E aqui, por exemplo, ó, vocês tiveram algum módulo de estudo de eletrônica de potência, ou não? Como que tá a parte de eletrônica de vocês? Processamento de sinais. Vocês viram processamento digital de sinais? Eletrônica de potência, talvez alguém me ajude a lembrar. Eu não lembro se a gente viu eletrônica de potência, mas o que a gente aprendeu de eletrônica foi processamento de sinais. Ah, entendi. Ah, não, beleza. Mas então você já tem uma familiaridade então com alguns componentes eletrônicos, com alguns itens assim, vocês já mais ou menos já conhecem, né? Então, isso aqui é só pra gente contextualizando mesmo, beleza? Professor, então, só interrompendo de novo. Não, essa questão de alguns componentes eletrônicos, por exemplo, os TBJs, TRIAC, SR, isso aí a gente já viu, sim. Ah, não, beleza. Então vocês já estão mais do que capacitados aí para ligar o motor de passe. Então aqui, ó, vou pegar o circuito. Vou pegar o circuito aqui, ó, e desenvolver com vocês, né? Então vou só abrir aqui o documento. Só um instante. Então aqui, ó, por exemplo, aqui o que vai aparecer lá para vocês é esse arquivo editável em Word, né? Então aqui, por exemplo, o L297, né? Eu vou copiar ele aqui. E vou colar aqui aonde? Aqui, ó. Né? Vou mostrando para vocês na prática aqui que é cada coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, na prática aí, a gente vai usar o quê? Um componente desse modelo aqui, ó, para poder fazer o quê? Fazer o acionamento do motor. Mas como que ele vai funcionar? Para que ele serve, né? Então, vamos copiando e colando aqui só para mostrar isso aí para vocês, ó. O L298 é outro componente, né? Então, aqui, ó, na prática, ele vai entrar onde? Aqui, né? Então, por exemplo, a quantidade de pinos deles é diferente, a especificação deles é diferente, né? A forma de funcionamento é diferente. Então, a gente vai precisar analisar isso aí tudo, certo? Por isso que já está disponível para vocês aí, inclusive o quê? Os datasheets, né? Mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vêm aqui em biblioteca, já está aqui para vocês o datasheet desses dois componentes, ó. O 297 e o 298. Na verdade, tinha que ser outro, né? Tinha que ser o... Deixa eu só pegar aqui a listinha de novo. O 297 e 298, é isso mesmo. Só abrir aqui com vocês. Então, o datasheet aqui, ó. Tá tudo escrito aqui, ó. O que tem dentro do componente, né? O que cada pino faz, né? No caso aqui, a alimentação é aonde? É no pino 4. Então, é justamente desenvolver essas ideias, certo? Aqui, ó, do outro componente, do L297. Aqui tá o componente também, tá aqui as características dele, né? Tensão de alimentação, circuito eletrônico interno, né? As portas lógicas aí que vocês já estudaram, amplificador operacional, né? Oscilador. Então já tem muita informação aqui, certo? Só nesse datasheet aqui, ó, já tem uma porrada de informação, certo? Já está disponível aí para vocês. Então, só continuando a desenvolver aqui a ideia, os outros componentes já estão mais do que acostumados. 7805, para quem já tá na prática aí, ó, 7805 é justamente para quê? É um regulador de tensão, né? Então, Ctrl Z. Então, 78 geralmente já vai entrar aqui, ó. Todo o lugar onde vai ter alimentação de 5 volts, a gente vai ter o 7805. Por quê? Se a gente pega o datasheet dele, né? Vou pegar aqui também o datasheet dele. 7805. O que é o 7805? Ele é um regulador de tensão. Então, aqui ele tem três terminais, né? O comum, a saída e a entrada. Então, basicamente, como que ele funciona? Ele tem uma tensão de entrada, né? A tensão de entrada dele pode variar de 7 a 25 volts, né? Dependendo do modelo, a gente tem diferentes modelos aqui, ó. Então, a tensão de entrada pode variar de 7 a 25 volts, mas independente do valor de entrada, quanto que vai ser a saída dele? De tensão de saída, aqui, ó,
output voltagem. Vai ser quanto? 5 volts, por isso que ele é 7805, né? Aqui em linha de 78, especificadamente o 7805, cadê? 7800, ou 7805 aqui, ó, regula para 5 volts, certo? Então, isso aqui é só uma introdução mesmo, né? A gente vai ter que aprofundar cada vez mais nesses componentes, certo? Vamos ver outros aqui, por exemplo, ó, 7407. Onde que vai entrar o 7407? Aqui no circuito, não tem lugar nenhum para poder colocar ele, né? Mas basicamente ele vai vir aqui, ó. Deixa eu só girar ele aqui. Então, basicamente, ele vai vir aqui, ó. Por quê? Ele é o que vai permitir a conexão do circuito com o quê? Com o PC, no caso, o computador, certo? Então, é esse componente aqui. Vou escrever o nome dele aqui para vocês, que é o 7407. Então, esse componente aqui, ó, chama 7407. Então, para quê? Como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai implementar esse componente? É preciso fazer o quê? Ir lá no datasheet dele também, né? Então, eu já baixei o datasheet dele aqui também, ó, 7407. Então, basicamente, ele é o quê? Um conjunto de buffers, né? Cada portinha dessa aqui, ó, é conhecido como buffer. É justamente para poder fazer o quê? Isolar o sistema de acionamento do sistema de comunicação. Por quê? Porque como o sistema de acionamento ele tem uma potência elevada, né? Porque vai acionar o drive, é um drive de acionamento de motor elétrico, e a gente vai conectar um elemento de controle, que no caso vai ser o computador. Então a gente precisa desse componente justamente para poder fazer o quê? Isolar o computador do sistema de acionamento, certo? Então esse 7407 vai ter essa finalidade, certo? Então vou continuar aqui pegando os componentes e distribuindo lá para a gente poder desenvolvendo as ideias. Potenciômetro, né? Então a gente tem vários potenciômetros. Ó. A gente tem essa setinha, esse triângulo aqui é um potenciômetro, né? Quando a gente vê esse retângulo aí com essa setinha, tudo potenciômetro, né? Então tem vários potenciômetros aí. O que é o potenciômetro, né? Quem já tem experiência aí na prática, basicamente é um resistor variável, né? Por isso que tem essa setinha, né? Então basicamente esse circuito aqui vai ter só esses dois, né? Só esses dois potenciômetros. Vamos verificar aqui mais. Aqui resistores de potência, resistores. Então, onde tiver o quadradinho aqui, vai ser resistor. Então, aqui, ó, resistor de 15K. Aqui vai ter outro resistor. Aqui embaixo tem outro resistor, um resistor de 22K. Aqui vai ter outro resistor, né? Então, é interessante que vocês façam isso que na prática, né, também, porque para não ficar só aqui na teoria, né? Então, enfim, tem vários resistores aí. Vou colocar aqui mais, fazer a seleção transparente, que aí dá certo. Aí, ficou bom agora. Então, onde tiver retângulo aí, vai ser os resistores, né, com indicação de resistência. Tranquilo? Outro componente que tem lá na lista, vamos ver, é o que? O LED. Onde é que vai ter o LED aqui? Ó? O LED é onde tem... Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Nós vamos ter que desenhar ou só colocar as peças que você está colocando aí? Não, vocês vão ter que redesenhar esse circuito e explicar a finalidade de cada uma desses componentes, certo? Então, aqui já tem um circuito pronto, só que vocês precisam redesenhar ele em quais softwares? Tá aqui na ordem de serviço, ó. Deixa eu só abrir aqui com vocês. Então, aqui na ordem de serviço, ó, vai falar quais os softwares que vocês podem fazer. Cadê? Aqui, ó. Proteus, Eagles, Paint, AutoCAD, etc. Certo? Então, vocês vão ter que redesenhar esse circuito e explicar a finalidade de cada um desses componentes que eu estou colocando aqui. Certo? Então, basicamente é isso. Quem conseguir fazer na prática, ótimo, excelente. Na prática, melhor ainda, que você vê o negócio funcionando, né? Mas aqui na teoria, vocês vão ter que redesenhar ele e explicar, né, a finalidade de cada um desses elementos aí. Tranquilo? Isso aqui é a ideia da situação de aprendizagem. Porque a folha que vocês precisam entregar é essa aqui, quer ver? Já mostrei para vocês. Mas basicamente essa folha preenchida, né, escrevendo esses componentes. Então a descrição aqui, ó, ela não vai ser sucinta, né? Ela vai ser bem detalhada.
Então, por exemplo, esse componente aqui, L297, o que ele faz? Aqui já está falando para a gente o que ele faz, quer ver? Na ordem de serviço, ó. Abrir aqui com vocês a ordem de serviço. Então, na ordem de serviço aqui já fala. O driver de acionamento deverá estar constituído por um circuito composto de um CI lógico STL7297, que contém o quê? A sequência de acionamento das fases funcionando em modo full e half step. Então, basicamente, a finalidade desse circuito integrado é essa. E esse outro, 298, tá aqui, ó. Fornecerá a atenção e a corrente necessárias para o acionamento do motor. Pessoal, então é só copiar aqui e colar essas informações aqui. Não só isso, né? Isso aí fica muito fácil, né? Então é desenvolver a ideia, né? Então aqui, por exemplo, ó, o L297, quantos pinos ele tem, né? Tem os pinos de entrada, os pinos de saída. Qual que é a lógica de funcionamento dele? É isso que vocês precisam desenvolver, certo? Então onde que você vai buscar essas informações? No datasheet, na internet, né? Então, por isso que eu falo de vocês organizarem aí o plano de estudo, né? Tá aqui, ó, para vocês, o plano de estudo. Então, aqui no plano de estudo, você vai o quê? Descrever cada uma das etapas, certo? E o que você vai fazer, quanto tempo você vai gastar para cada uma delas, tranquilo? Então, ó, não deixe para cima da hora, né? Assim que eu definir aqui o cronograma, já comecem a colocar a mão na massa aí, para vocês não perderem tempo. Beleza? Ô, professor, Pode deixa falar? eu te perguntar. Eu posso printar essa tela do jeito que você está fazendo aí no Paint e colocar essas informações? Não, a ideia é que você desenvolva o seu próprio desenho, Do jeito certo? que você fez aí. Oi? Posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Do jeito que você fez aí? Colocar no Paint e colocar as informações aí? E na outra folha colocar a descrição de cada componente? Não, você vai ter que refazer o desenho. Você não pode pegar, Todo jeito vai ter copiar. que fazer. Você vai ter que refazer o desenho. Seja no Paint mesmo, seja no Proteus, enfim, no AutoCAD. A ideia é que você mesmo refaça. E aí, quando você estiver refazendo o desenho, no próprio desenho você pode indicar, né, qual que é a finalidade dos componentes, como que é a lógica de funcionamento deles, certo? Tá bom. Pode fazer no CAD também, né? Pode fazer no CAD. No CAD eu acho que fica melhor ainda, porque no CAD você consegue inserir o texto, né? Você consegue explicar melhor. Por exemplo, essa primeira etapa, aqui, como que vai funcionar? Aí você puxa uma caixinha de texto, escreve, certo? Quanto mais didático, melhor. Beleza. Tranquilo? Então, tá bom, obrigado. Por nada. Então, pessoal, voltando aqui, né? Na situação de aprendizagem aí de vocês, vai ter o que vocês precisam fazer, né? Basicamente, tem esses arquivos. A ordem de serviço, o plano de trabalho, que vocês precisam preencher, né? O circuito eletrônico, que é a folha resposta de vocês, que vocês precisam preencher também, né? Então, a folha resposta, o resultado final de vocês vai estar aqui, né? Junto com a descrição dos elementos, certo? Que mais? Vamos voltar aqui. Então, todos esses arquivos vocês vão fazer aqui no envio da OS01, beleza? E aí, no momento presencial, vocês vão fazer o desenvolvimento das outras etapas, tranquilo? Também tem um questionário do SAEP, né? Que é importante que vocês façam. Esse questionário, vocês baixarem aí, eu tenho aberto ele aqui também, é outro questionário que vocês precisam preencher, porque ele é avaliativo, ele vale 25 pontos, né? Então, ó, já estou mostrando o que vocês vão precisar entregar. Além daquela folhinha resposta dos drive de acionamento, vocês precisam fazer também essa folhinha aqui, ó. Explicar a diferença entre sistema, controle, controlador e sistema de controle. Foi o que eu acabei de fazer aqui com vocês, né? Abri aqui o livro texto, ó. No livro texto aqui de vocês, já tem essas respostas aqui, ó. Aqui, certo? Só que tem uma observação, né? Vamos lá ver a observação da situação de aprendizagem. Na verdade, é do questionário, né? Deixa eu só diminuir aqui. É tanta coisa que eu até me perco aqui. Tá? Questionário SAEP. Então, aqui ó, no questionário SAEP, você tem que preencher aqui seu nome, né, e tal. Importante, ó. Eu vou avaliar, no caso eu sou o tutor, se vocês fizeram o quê? Copiaram as respostas da internet ou livro. O senhor tem problema copiar? O problema não tem, desde que você faça o quê? Faça a referência, né, do autor que você colocou.
né? Não esqueça de referenciar o quê? O arquivo também. Então, por exemplo, explicar a diferença entre esses 3 itens. A diferença está ali, né? A diferença está aqui, ó, basicamente. Então, aqui, ó, você precisa fazer o quê? Referenciar quem que escreveu isso, né? Porque senão é plágio. Se você não colocar a referência aí, é plágio. Beleza? Então, tem esse relatório aqui também, né? Esse questionário SAEP que vocês precisam entregar. Com relação às datas, eu ainda não tenho as datas definidas. Mas isso aqui eu só estou mostrando o que vocês vão precisar entregar. Tranquilo? Então, aqui, ó, tá falando, tem outras questões aqui, né? Então, é bem tranquilo, né? Não tem nada, né? Um bicho de 7 cabeças, né? Então, aqui, por exemplo, vai mostrar os diferentes tipos de circuito. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um diagrama eletrônico, né? A gente tem um outro tipo de diagrama aqui. Aqui é outro diagrama. Esse aqui provavelmente vocês já estudaram, né? Alguém já sabe a resposta dessa aqui, por exemplo? Diagrama 3 é que tipo de diagrama? Vocês já sabem? Muito bem, os pessoas estão alinhados demais da conta. Então, aqui outro sistema também, provavelmente pneumático ou hidráulico. Será que é pneumático ou hidráulico? Não sei. Tem que analisar aqui os componentes certinho. Parece pneumático, né? Parece pneumático elétrico. Eletropneumático. Eletropneumático, exatamente. Pode ser, mas a gente precisa desenvolver ainda, ver se é isso mesmo. Então, aqui tem vários outros diagramas, né? A gente precisa desenvolver cada um deles aí, entender cada um deles, certo? Outras questões aí envolvendo fluxo de processos, né? Então, são 5 questões, né? Havendo dúvidas, entrar em contato com o quê? Com a tutora, no caso, o tutor do curso, certo? Provavelmente quem escreveu isso aqui era a tutora na época, certo? Então, são essas duas. Vou voltar aqui para vocês, ó. Vocês precisam entregar, basicamente, esses arquivos aqui, ó, o plano de trabalho preenchido e o circuito, né, aquela folha de resposta com o circuito de vocês, com as etapas já todas escritas, né, então é algo trabalhoso, não é algo, assim, simples, né, de fazer. E esse questionário de SAEP aqui, certo? Então, enviar o questionário de SAEP também, certo? Deixa eu só verificar aqui qual a data que está definida para vocês entregarem. Deixa eu só verificar aqui, que aí a gente já redefine elas para vocês. Deixa eu só aqui... Tem que lembrar que tem redefinido a turma 21 também. Então, envio da OS1. Professor, é muita coisa, né? É muita coisa. Vocês vão ter um trabalho grande aí pela frente. Parece aqui, que é um mês só de prazo. Eu acho que é, não? Aqui ainda não está definido as datas, né? A gente, organizando o cronograma, a gente vai definir essas datas. Não está definido aqui ainda. Beleza? Tranquilo. Beleza. Mas vocês vão ter o tempo hábil aí para poder fazer. Geralmente vocês têm disponibilidade no fim de semana, né? Então, por exemplo, a gente vai deixar uns 2 ou 3 fins de semana aí para vocês conseguirem desenvolver essas atividades. Beleza? Mas não está definido ainda. Pode ver que tá desmarcado aqui. Beleza? Só que a gente vai definir ainda. Só que não depende só de mim. Depende do pessoal aqui também. E o questionário do SAEP provavelmente vai estar desabilitado também. Deixa eu verificar aqui. Também está desabilitado as datas de entrega. Então, a gente vai reformular aqui esses cronogramas de entrega e assim que tiver tudo definido, a gente repassa para vocês. Tranquilo? Então, pessoal, vamos voltar para o livro texto, né? Que nem deu tempo de fazer a introdução, né? A gente parou aqui no... Mas vocês entendendo aonde vocês precisam chegar, já é meio caminho andado, né? Então, basicamente, vocês precisam entregar, tá aqui. Onde é que está isso, professor? Tá aqui, ó, em situação de aprendizagem. Né, momentos do EAD são esses 2 momentos aqui, ó. Envio da OS1, né, que é aquela folha resposta, tá aqui, ó, essa folha resposta, e o envio do questionário SAEP. As datas a gente vai definir ainda, beleza? O momento presencial, né, são essas 2 etapas aqui que vocês vão desenvolver posteriormente, beleza? Conteúdo, né? Vamos para o conteúdo, ver se a gente fala alguma coisinha ainda hoje, apesar que já está quase dando a hora, né? Nossas webs vão ser de 1h30, porque eu estou com uma outra turma na sequência de vocês, uma turma de eletricista de redes. Então, nossa web vai até no máximo às 8h20, 8h25, para mim poder conseguir alinhar e fazer a web com a outra turma aqui, beleza? Mas já mostrando aí o caminho para vocês, eu acho que já é meio caminho andado, certo? Então, pessoal, sobre o sistema de controle, vocês vão ver aqui no livro texto, ó, tem vários exemplos, vai mostrar um histórico aí da parte de sistemas de controle, né? Tem bastante informação aí para vocês, né?
tem muitos exemplos. Então, assim, aí a questão do processo, dos processos em si, né, das perturbações que tem nos processos. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem um controle de temperatura, né? E aí as perturbações do processo vão ser o quê? As condições climáticas, né? Sei lá, um elemento que tenha no processo aí que vai interferir na temperatura do processo, certo? Então, esse aqui é mais que questões teóricas, né? Então aqui, por exemplo, está mostrando um processo, né? Um processo de banho de um elemento aqui. Então, aqui no caso, quem que é o controlador? É o serzinho que está tomando banho, ele que vai determinar quanto que é a vazão de água, né? Então, que tipo de controle é esse aqui, por exemplo? É um controle manual, né? Então, aqui a gente tem um controle manual, só que aqui a gente tem o quê? Um controle automático, né? Por quê? À medida que a caixa d'água ela vai, né, diminuindo o nível, entra um sistema para poder retroalimentar ela, né? Então, o sistema de controle ele se divide nesses dois tipos, manual e automático, basicamente, certo? Então, aqui vai desenvolver essas ideias. Aí, o controle manual, como que funciona, né? Vai descrever aqui, por exemplo, um controle manual de processo, provavelmente de ar, né? De ar comprimido, um fluido, né? Não está falando que é ar, é um fluido, na verdade. Um fluido aquecido aqui que entra, então tem um sistema de controle manual. Controle automático. O sistema de controle automático, qual que é a característica dele? Ele tem os elementos de controle. Então tem as válvulas aqui, essa PV, por exemplo, é uma válvula de quê? Uma válvula de pressão, né, que vai fazer o controle da pressão aqui dentro do elemento, né, do dispositivo aqui que vai fornecer o fluido. Então, o que vai diferenciar esses dois tipos de controle? Vocês vão ver que é muito teórico, sabe? Então, sistemas de controle em si, a gente vê ele na prática mais através dos elementos, né? Então, por exemplo, comparando novamente o sistema controle manual do automático, então quando a gente tem um controle manual, o gráfico do comportamento, né? Isso aqui é o gráfico de resposta que a gente chama. A resposta, ela é muito o quê? Muito oscilante, né? Por quê? Porque a gente tem a intervenção do homem aí no processo, né? Então, o abrir e o fechar uma válvula, por exemplo, ele fica condicionado, né, à resposta do ser humano aí, né? Então, às vezes, vê que o nível está muito alto, vai lá e fecha a válvula. Sei lá, vê que o nível está baixo, vai lá e abre a válvula. Então, isso aí tem o quê? Muita discrepância, né? Por isso que é tão oscilante dessa forma. Já o controle automático, ele tem o quê? Os elementos que vão monitorar o sistema, né? Geralmente tem os elementos que fazem o monitoramento. Então, através dos sensores, enfim, vocês já estudaram esses elementos. Então, comparando as respostas aí, ó, o sistema que tem controle automático, a resposta dele é muito mais satisfatória, né? Então, porque o erro acaba diminuindo o erro aqui no processo, certo? Então aqui, ó, vai desenvolver essas ideias, né? Aqui eu cito um outro exemplo, né, de um controle manual do automóvel, manual e automático, né? Aqui já vai falar dos diagramas de processo industrial. Então esses diagramas de processo, basicamente, vão ajudar vocês a responder o quê? O questionário lá do SAEP, né? Então aqui, ó, tem todos os tipos de diagramas, né? Por exemplo, ó, diagrama eletrônico, né? Que está mostrando um exemplo de diagrama eletrônico. Diagrama elétrico, né? Um exemplo de diagrama elétrico. Só que não é só saber, isso é um diagrama elétrico, beleza. Para que ele serve, né? Então é importante entender esse desenvolvimento aqui, né? Dá até um zoom aqui para vocês. Quem é da parte de eletricidade industrial aí já vai conhecer, né? Provavelmente isso aqui é uma partida. Deixa eu ver que tipo de partida ela aqui. Tem que analisar a lógica dela aqui. Mas só de olho assim eu não consigo. Tem que analisar o contexto. Mas ignorando essa parte de cá, só essa parte aqui, né? A gente tem uma partida direta, por exemplo, né? Então na partida direta a gente tem um contactor aqui que vai acionar um motor, né? Então a lógica aqui a gente tem que verificar qual que é a lógica para poder ver o comportamento. Então a gente tem diferentes diagramas aí, ó. Diagrama pneumático, né? Que nosso amigo lá tinha falado. Por que ele não é eletropneumático? Porque as válvulas aqui, ó, elas são acionadas de forma o quê? Mecânica, né? Então por isso que ela é só pneumática, certo? E o eletropneumático, será que tem? O eletropneumático não tem, mas a gente pode desenvolver isso aí mais para frente também. Então, diagrama hidráulico, ó, provavelmente o diagrama que estava lá era um hidráulico, a gente estava achando que era
eletropneumático, né? O eletropneumático, a característica dele é que as válvulas, elas têm o quê? São acionadas eletricamente. Então, a gente pode ter um elemento desse aqui, ó, num circuito desse modelo, né? Só vai mudar o quê? O tipo de acionamento aí das válvulas, tranquilo? E aqui vai ter outros elementos, né? Então, vai falar diagrama de gestão, diagrama de instrumentação, enfim, o que não falta é informação aí para vocês, certo? Então, sobre diagrama de bloco e os motores elétricos, né, os motores de passo, eu vou deixar para desenvolver isso na próxima web, né, que eu vou deixar gravada aí para vocês, né. Então, a nossa próxima web está marcada para o dia 14, né. Então, eu vou deixar gravado, disponibilizar aqui na plataforma, né, aqui no AVA. Onde é que vai estar, professora, a aula? A aula de hoje vai estar aqui, ó, em biblioteca, né. Então, a gravação da aula de hoje vai estar aqui na biblioteca. E a da aula de quinta-feira que vem também já vai estar disponível aqui para vocês, certo? Então, a ideia é justamente auxiliar vocês aí no desenvolvimento dessa situação de aprendizagem aqui. Tranquilo? Então, pessoal, só parar aqui meu compartilhamento. Com relação ao que foi abordado hoje aí, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento sobre o que precisa fazer? Ou tá tranquilo por enquanto, né? Quando vai começar as dúvidas quando vocês fazerem, né? Pode falar, Leonardo. É exatamente isso, tá tranquilo. As dúvidas vai surgir quando a gente começar a fazer atividade. Mas surgindo as dúvidas, pode mandar no WhatsApp, horário comercial, hein? Sim, meu horário de atendimento é das 13 às 22. Então, dentro desse período, né, de segunda a sexta. Então, das 13 às 22, de segunda a sexta, vou estar à disposição de vocês, né? Além de vocês, eu vou ter outras turmas também. Mas, beleza. Vocês mandando as dúvidas lá é interessante vocês mandarem as dúvidas lá no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Tá. Então, no que eu puder ajudar vocês aí, eu vou estar à disposição. Bacana, professor. Obrigado aí, viu? Boa noite. É isso, eu que agradeço. Mais alguém? Alguma consideração? Tá tranquilo? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, né, eu agradeço aí a participação de vocês. Vou dar por encerrada nessa aula de hoje. A gravação vai ficar disponível. Qualquer coisa, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo, né, que a gente tenta solucionar aí para vocês, ok? Então, abraço para vocês, boa noite. Boa noite, professor. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite.